Hoje, para mamíferos em geral, seu cachorro, seu gato de casa, nós, outros primatas, isolamento social é um pepino gigantesco que causa todos os tipos de problemas. Inclusive, na prisão, qual que é a punição mais severa? Solitária. Você isola o cara. Cara, você quer matar um cachorro, deixa ele isolado socialmente de humanos, outros animais, ele adoece, cara. Mesmo com comida e com água. Isolamento social é um problemão. Agora... isso não significa que o inverso seja verdade. Que você se expor demasiadamente vá curar os seus problemas. Entendi. Tem pessoas que têm baixa tolerância à exposição social, qualidade tem de amigos amigo. assim, que não aguentam, assim, shopping, essas coisas, muita gente. E assim, bateria social, né, que é um termo chulo que a gente utiliza para designar o quanto que essa pessoa consegue lidar com estímulos sociais. Tem pessoas que têm poucos amigos, mas amigos de qualidade, e até onde a gente sabe na literatura, pelo menos a que eu acompanho, a qualidade parece importar mais que a quantidade. Você saber que você pode contar com a outra pessoa, mesmo sendo duas, é muito melhor do que você ter 15 e você saber que na hora do aperto que você tomou ayahuasca, você não tem pra quem ligar. Entendeu? Você ter duas bem amigo é melhor que ter 15, que é uma relação meio pobre. Então, tem uma série de nuances para classificar o que é isolamento social. Agora, de fato, num contexto pandêmico onde a gente ficou recluso, aí a gente ficou isolado não só socialmente, mas também de outros estímulos que podem vir junto com o isolamento social. A saber, academia, exercício físico, caminhada, sol, caminhada e várias formas de entretenimento, cinema, teatro, que geralmente isso vem futebol, junto, só que a pessoa chama tudo de isolamento social, né? Mas é uma série de outras privações. Então, nesses contextos aí, isolamento social, cara, tudo isso é muito problemático e é preciso tomar cuidado. Mas quando a pessoa escolhe isso por livre e espontânea vontade, aqueles caras, ermitão, o cara quer viver no meio do nada sozinho. Tudo bem. A questão cara, ele é acostumado a isso. Tudo bem, pode acontecer, pode ser benéfico pra ele, mas ele pode perder a mão. Entendeu? Como assim? O cara pode chegar a conclusões precipitadas e se isolar tanto de estímulos importantes e ele começar a sofrer com aquilo e eventualmente ter a crença que ele é assim, porque ele já falou publicamente pra todo mundo que ele é um cara que vive mais sozinho e não quer voltar atrás. Tem gente que vive mais isoladamente, cara. Eu sou um cara que poucas pessoas frequentam minha casa, eu não saio tanto, eu sou um cara bem recluso, embora seja uma figura pública, digamos assim. Eu tenho muita dificuldade de muitas interações. Eu pago pra não sair também, não. Agora, isso não significa que eu tenho que tomar cuidado com isso, cara. Porque senão eu fico falando no story e tal, quando vê eu tô sem sair 3 meses, entendeu? É mesmo? 2 meses sem fazer nada, assim. Cara. Aí, às vezes, minha namorada fala, vamos sair. Fazer, e aí eu me forço pra fazer os rolês. Tipo, agora, vim aqui pra São Paulo, eu tava tão numa rotina de treino, assim, cara. Sei. Treino, dieta, eu tenho que pesar cada grama do arroz e tá porrada. Eu tenho aí diagnosticado, que é o transtorno ciclotímico. Que é isso? Um espectro do transtorno bipolar. Tá. Eu tenho diagnosticado, mas eu devo bater na trave de algumas dezenas aí. Eu tenho 3. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e, pode rir, eu te autorizo, fobia de barata. Olha só, você tem fobia de barata. Cara, sério? Sabe aquela coisa que eu tenho de cobra. Você sabe aquela coisa que homem costuma falar assim, não é eu que tenho nojo. Medo, eu tenho nojo? Cara, eu tenho pavor, eu tenho terror. Quando eu vejo uma barata, tinha um cara que trabalhava aqui que era tem assim, idoso, criança, deficiente. Você passa por cima. Eu vou atropelar, entendeu? Na minha casa, minha esposa que tá ali sentada nos vendo é você que lida com o problema. Ela que mata as baratas. Ela que mata as baratas. E não tem explicação, né? Se for pensar. Tem algumas. Por exemplo, geneticamente o ser humano ele é mais sensível a ter medo a coisas rastejantes. Meu filho teve medo de barata antes da minha mulher, por exemplo, demonstrar alguma coisa. Exato. De escuro também. Então, coisas rastejáveis, a gente tem a tendência a ter fobia por conta de mecanismos de sobrevivência, cobra, barata, imprevisíveis, como o Wesley disse, né? De repente a barata corre. Às vezes tem um processo de aprendizagem, que é esse. O meu teve muito isso. A mãe, né? A minha mãe, cara, quebrava copos, ia correndo, desesperada, gritava com a barata, falava tudo que era palavrão pra barata. E aí o que acontece, né? Quando a minha mãe gritava pra barata, o ser humano ele tem uma coisa que se você ouve um ruído intenso, geralmente isso aumenta batimento, isso gera uma reação de sobressalto que é a mesma da fobia. Então a minha provavelmente tem esse pedaço de construção. Só deixa eu mais uma contribuição aqui. Então assim, tem essa noção de que o valor e a crença que você constrói sobre um traço de comportamento seu, eventualmente ela precisa ser um pouco flexível
e eventualmente revisada, porque senão você pode começar a se submeter a um contexto que aquilo pode ser perigoso. É quando você vira muito rígido. Tipo, eu sou organizado. Entendi. Aí, você ficou uma semana sem ser organizado, você aí vira você é a pior pessoa do inferno. Então, eu tava nesse contexto de dieta e rígido. Se você não se preocupa com isso, pode virar Essa semana, cara, eu falei assim, eu não vou pesar meu alimento. Olha só como eu sou rebelde. Nossa, agora eu vi aí. Eu não quero nem saber, velho. E falei que essa semana eu vou dormir 00:30 um dia. Cara, entendeu? É pior do que da época da sua mãe, né? Você desobedecer a você mesmo, não quero nem saber, entendeu? Agora, complementando a coisa do isolamento, a Nayana falou dos jogos online. Tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, porque a gente tá falando de isolamento ou socialização. A gente tem que se perguntar algumas coisas. Primeiro, qual é esse isolamento e qual é essa socialização, tá? Então, por exemplo, a gente tem evidências hoje que pertencer a grupos religiosos muitas vezes é benéfico à saúde mental, e já se mediu isso em pesquisas, que não é pela fé, é pelo pertencimento a grupos religiosos. Sim. Porém, todavia, contudo, o que acontece? Isso é válido, por exemplo, muitas vezes para pessoas que são heterossexuais. Geralmente, um homossexual que frequenta um grupo religioso piora a qualidade da saúde mental. Por conta de você vai queimar no inferno, vai ser bem visto. O vetor parece não ser a fé, parece ser o grupo. O grupo. Exato. Agora, quando ela fala de jogos online... Ela fala de esquizofrenia, né? Esquizofrenia, telas, eu ainda não vou chegar na esquizofrenia, ainda tô falando de isolamento. Que é o seguinte, ela diz, os jogos online. A gente tem que se fazer uma pergunta que é... Às vezes, cara, o jogo online pode ser um grande momento de interação social. Sim. Vou dar um exemplo da minha vida, tá? Eu tive durante... Que ano que foi isso? 2000 Foi pós-pandemia? Foi pré-pandemia, eu tava no doutorado. O meu doutorado, o último agradecimento do meu doutorado é a EA Sports pela... Você botou na tese? Eu botei. Você botou na tese? Mostra aqui. Mas por quê? Porque eu, durante o meu doutorado, eu joguei umas 850 horas online de Battlefield Online. Legal, o jogo Battlefield 4. Só que qual era a graça do Battlefield? Era legal jogar Battlefield? Era. Eu gostava de jogar sozinho, eu gostava. Só que, cara... A minha esposa, na época, dormia cedo. Eu não dormia cedo, eu não conhecia o Wesley, então não tinha essa pressão, né? E aí, o que acontecia, cara? Entravam 8 amigos. Putz. E passavam 3 horas batendo papo, dando risada. Só que era um amigo morava onde? Eu morando em São Paulo, um amigo morava na Bahia. Exato. O outro amigo morava no Rio de Janeiro. Você não ia ter essa... Quando que vamos comer uma pizza? Esquece. Então, a coisa do jogo online, a gente tem que ver, é um jogo online que tem interação social, não tem interação social, tá prejudicando. Imagino que você não deixou prejudicar o seu doutorado. Fiz meu doutorado, casei, via meus amigos, etc. Então a gente tem que levar todos esses fatores contextuais. Agora, quando a gente vai falar da esquizofrenia, vamos falar do seguinte... Antes de você entrar nisso aí, ainda sobre telas e esse assunto... recentemente foi publicado um livro, ele não tem em português ainda, chama Geração Ansiedade, alguma coisa assim. Onde o pesquisador que escreveu o livro é um cara que, manja muito do tema, é um cientista foda. E ele levantou um banco de dados público. Tá público lá, quem quiser entrar, um documento do Google Docs lá, tá público, pra quem só não pode editar, né? Ele bota naquela forma que você só pode ler. Sim. Tem 240 páginas lá naquele documento. Onde ele colocou um compilado dos dados de artigos olhando para o quanto rede social, aí não é videogame, rede social impacta na saúde mental. Não especificamente esquizofrenia, mas saúde mental. Tá. O que ele viu lá? Parece ter uma associação, a gente não sabe se é causa, mas parece ter uma associação entre pessoas que utilizam de 3 horas pra frente de rede social por dia, parece estar associado a uma piora de qualidade de vida. Tá? Então, não sei se ela tinha interesse nessa resposta aí. Pode ser uma resposta que eventualmente, né, seja do interesse do público. Se você aí abrir lá o seu Instagram ou o seu TikTok lá e ver quantas horas você tá ficando na plataforma, se tiver acima de 3 horas, talvez você esteja aí se expondo a um risco